Casa de Amor e Luz, mais uma quarta-feira estamos aqui para bater um papo, trocar um pouco de ideias sobre essa passagem do Evangelho, quando fala da tempestade, Jesus acalma a tempestade. Então vamos, nesse momento, para dar início, fechar os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui, e pedir aos nossos amigos espirituais que nos intuam, que nos tragam as palavras corretas e que possamos fazer dessa quarta-feira um dia diferente, um dia melhor para todos nós. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja. Meus amigos, vamos hoje falar dessa passagem que está no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, ele vem assim. Aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Irmãos, para nós entendermos um pouco, antes de começar, hoje nós estamos com o Antônio Carlos, com a Cláudia e com o Lucas. Agradeço desde já a presença de vocês. E para começar, nós vamos entender um pouquinho que Jesus, o que ele teve nos últimos dias antes de fazer essa travessia. Ele veio de situações, vamos falar assim, de cansaço. Ele veio vindo que teve a cura do leproso, ele teve a passagem do centurião romano pedindo a ajuda para a cura do seu empregado paralítico. E uma observação que nesse momento, né, o centurião fala para ele: eu não sou digno que você entre em minha casa. Se você disser uma palavra, ele será salvo. Olha a fé do centurião, né? E ele atendeu em volta do lago centenas de pessoas que estavam ali precisando de ajuda, muitos obsidiados. Então, olha o que ele trabalhou, o magnetismo na cura de todas essas pessoas, e sabendo que Jesus, acima de tudo, ele atendia a todos, não deixava ninguém sem atender. Então ele veio no momento que ele estava muito cansado, e quando ele vira e fala para os seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. Ele não fala para os discípulos irem sozinhos, fala, e nem ele queria ir sozinho. Ele: passemos, vamos juntos, eu estou com vocês. E passaram para essa outra lado da margem. Essa passagem para outra margem, né, essa travessia, nós podemos até pensar que seria um tempo de transformação. Por quê? Porque Jesus vai ao fundo do barco e vai se recuperar. Ele vai transformar do cansaço para nova energia.
Ele foi recuperar a sua energia. Imagine o que ele liberou de ectoplasma em todo esse trabalho anterior. E essa passagem, essa tempo de transformação, vem essa tempestade. Então, quando Jesus fala, não acalmou a água e o vento, primeiro do poder dele sobre a natureza, né? Porque está lá na pergunta 539, né? Perguntando qual o poder que tem. E ele fala que tem todo o poder sobre a natureza. Mas também existe um outro lado, que é pensar que essas tempestades podem ser feitas por alguns espíritos, com autorização de Jesus, tá? Mas ele pode, nesse momento, quando ele acalma a esses espíritos e ordena a eles para parar o que estava acontecendo. Então, essa é a passagem que a gente vem trazer e falar da nossa fé. Fala muito da nossa fé. Bom, esse lago que você cita nessa passagem é o lago de Genezaré, Cafarnaum. Esse lago ele tem, se eu não me falha a memória, 30 quilômetros de uma margem à outra, né? É chamado de Mar da Galileia, né? E ele fica entre as montanhas. Mas ela é um lago de tempestade, como assim? Ele fica entre as montanhas e a temperatura nesse lago pode chegar a níveis altíssimos. Encontra toda essa, assim, essas tempestades, essas mudanças bruscas de condições climáticas são bastante comuns ali, né? Não é uma coisa anormal, né? Óbvio, tem sim os espíritos que podem manipular essas situações também, né? Talvez até mesmo a pedido de Jesus para que fosse testada a fé dos discípulos, né? Eu acho que essa passagem tem realmente um significado de um teste de fé. E outra coisa interessante a se pontuar é que Jesus é o primeiro a entrar no barco. Então, assim, e os discípulos nem não prestam atenção nisso. Ele entra no barco, ele é o primeiro a entrar, quer dizer, com total confiança do que ele está fazendo, e vai se deitar porque ele está cansado. Em nenhum momento os discípulos pensam, né, que, como assim, né, o barco que está carregando o mestre vai virar? Né? Eles estão com o mestre do lado deles, né? Como assim? Né? Mesmo estando com o Cristo, eles temem pela vida deles. Né? São situações assim de teste mesmo da fé, e trazendo para os nossos dias de hoje, né? Nós somos testados, né, frequentemente para aprendermos, né, para realmente vivenciarmos situações e aprendermos com elas. E uma reflexão, né, sobre esse trecho que nos fica é que Jesus falou que nós nunca estamos sozinhos. Né? Como os discípulos não estavam desamparados, nós também não estamos. Nós sempre estamos desamparados. É que, em alguns momentos, nosso estado de humor, nosso estado vibracional nos impede de perceber, né, esse amparo, essa presença. Então, que a gente reflita sobre isso, né, que o tamanho da nossa fé, né, a fé nesses amigos espirituais, a fé no Cristo, que nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Como ele disse, né, ao Pai, que nenhuma das ovelhas que ele confiou a ele será perdida, nenhuma. Boa noite. É interessante que o pensamento nosso pode alçar muitos voos se a gente
tiver a oportunidade de juntar-se com mais pessoas para tratar uma passagem tão pequena. Tão rica. E tão rica, mas a riqueza precisa ser descoberta dentro da passagem. Se a gente só lê, ela fica muito vaga. Então, tem que dar asas à imaginação. Veja como poderia ser. Os apóstolos vinham de um processo de muito trabalho de caridade, muito trabalho de cura e de orientação. Então, eles estavam, assim, de certo modo, no seu íntimo, se considerando importantes, porque eles estavam juntos de Jesus, executando um trabalho importante. Quando aí eles são pegos numa situação de desconforto muito séria, muito perigosa. Devem ter pensado assim, puxa vida, depois de tudo isso que nós fizemos, nós estamos arriscados a morrer aqui? Então, apelaram para Jesus, que depois de ter feito o que fez, ele falou para eles que eles não tinham fé. Em alguma outra passagem, ele diz que vocês tinham dúvidas. Então, veja, Jesus também cobra deles que eles poderiam ter feito alguma coisa, que eles poderiam ter mais fé e até talvez feito aquilo que o próprio Jesus fez, porque eles eram seguidores de Jesus e recebiam os ensinamentos de Jesus. Na sequência do que a Cláudia falou, vem a demonstração de que não basta, também com a palavra de Jesus, talvez não basta esperar em Jesus. Para a gente realmente ter atitude que valorize os ensinamentos de Jesus, a gente precisa também proceder de forma o mais próximo possível como ele. Então, nos nossos momentos de tempestade, talvez não basta a gente sair gritando por Jesus. Talvez tenhamos que tomar um rumo diferente, mudar o curso do barco, abaixar a vela para que o barco não sofra a intensidade do vento. Então, é muito claro que alguma coisa precisa ser feita, porque Jesus convida você a ter atitude. E ele reclama, inclusive, deles que não tiveram essa atitude de fé ou de se movimentar na direção de alguma coisa, né? Jesus, ele tem as qualidades de oferecer e de dar oportunidade. E é muito importante que a gente enxergue que as suas palavras não dizem somente para ir até ele em busca da paz ou do conforto. Ele sugere que essa paz, esse conforto, seja conquistados por nós. Então a gente vê isso em inúmeras passagens. A dependência pode ser um perigo também, porque a dependência pode nos levar à frustração por não obter aquilo que a gente queria. Então é importante, quando tiver oportunidade, às vezes a gente se reúne e fala de futebol, fala de religião e debate a religião. Não consegue dar corpo, não consegue dar imaginação a uma passagem como essa, que vai ser como frutos, né? Ao invés de um embate, é uma construção, não uma divisão. Porque a gente fala muito de forma que aquele determinada explicação pertence a uma ou outra filosofia religiosa. E o Cristo não pertence à filosofia religiosa. A nossa filosofia religiosa é a do Cristo. Então, é uma forma de, quando a gente se encontrar por aí, a gente falar de forma criativa em cima desse determinado momento que é exposto, para que as pessoas cresçam e essa animosidade do que é melhor ou do que é pior diminua, porque o Cristo é o mesmo para todos nós. Sim. Antônio Carlos, quando você falou dessa necessidade, né, de ficar
na dependência do Cristo, eu trago também que, em um determinado momento do Evangelho, Jesus fala para eles assim: o que vocês farão quando eu não estiver mais por aqui? Olha como ele falou: meu, eu podia continuar dormindo tranquilo lá. E quando fala, mais uma vez falando sobre as águas, né? E a água está muito ligada à fé no Evangelho, porque aí ele vem também com a passagem de Pedro, quando quis caminhar nas águas de encontro a Jesus, e ele caminhou até o momento da fé vacilante, quando bate um vento e vem uma dúvida: será que eu consigo caminhar mais? E ele começa a afundar. Mas na simbologia desse ato, está lá que Jesus pega Pedro pelas mãos. Ou seja, aconteça o que acontecer, na tempestade, na hora de afundar, Jesus está lá para socorrer. Ele está junto. Ele entrou no barco junto. Ó, nós vamos passar junto para outra margem. Eu estou junto com você nessa vida. Sim, ele está junto. Mas, em momento algum, fala que ele vai passar pelo que a gente tem que passar. Ele vai aprender aquilo que nós precisamos aprender. Ele já aprendeu. Agora, ele está, sim, ao nosso lado, ele está nos amparando como os nossos mentores, porém, o caminho é nosso, o aprendizado é nosso. Cada um tem que seguir, assim, o fato de Jesus estar acalmando as tempestades, de estar lá falando assim: eu estou aqui, pode seguir em frente que você vai conseguir. Não quer dizer que eu não vou fazer nada. Sim. Assim, a ação não é anulada pelo fato de Jesus estar ali na retaguarda. Ou, não a figura de Jesus, mas toda uma equipe espiritual que segue o Cristo, que está nos amparando, está amparando cada um de nós. Quer dizer, não quer dizer que porque Jesus acalma a tempestade, que eu não vou fazer nada. Que, então tá bom, eu vou ficar aqui parado sem aprender nada. Não é isso que fala essa passagem. Fala que a gente tem que ter fé, e principalmente fé na nossa capacidade de aprender e de superar essas tempestades. Olha a oportunidade de aprendizado diferente em você, como marinheiro, navegar por águas calmas, onde o vento tem a medida certa, onde a onda tem a medida quase que nenhuma, e aí você chega ao outro lado e você não construiu uma experiência. Enquanto que você, enfrentando esse vento, essa onda, e você, você desenvolve as suas habilidades e chega muito maior, vamos dizer assim, do outro lado, muito mais experiente, confiante, se sentindo capaz de cada vez mais alçar outros mares, né? Ir a outros mares para conhecer mais, para desenvolver mais o seu conhecimento. Então, se ficar preocupado, se ficar... Se o medo, né? Se você deixar toda a sua energia paralisada por causa dessa situação, isso só vai te levar a aumentar a sua chance de afundar. Então, a sua energia tem que ser direcionada e movimentada para uma solução. E essa solução, ninguém está dizendo que precisa ser a mais certa, mas ela vai te proporcionar o recurso para outra tentativa. E assim deve continuar, até que você realmente ganhe experiência nesses momentos. Tempestade, né? Tempestade no nosso dia de hoje é uma fechada que tomamos, é um problema, a perda de um ente querido, é uma doença, é uma perda de emprego, ou uma situação difícil financeira, N coisas, né, que a gente pode enumerar aqui.
Sim, e essas dificuldades aí, achei muito legal a colocação do Antônio Carlos. Não é ficar parado no seu, esperando a solução. É você ir de encontro à solução para você aproveitar a tempestade. Aproveitar o ensinamento da tempestade. A tempestade ela não vem para derrubar ninguém, ela vem para te ensinar. A gente não aprende a nadar se não entrar na água. Começa por aí. Não aprende a andar de bicicleta se não levar um tombo, Isso. não ralar o joelho, um cotovelo. Como a Enfim. gente pode minimizar o efeito de uma tempestade, por exemplo, quando ocorre na família? O comportamento, no nosso conceito, às vezes errado, de um ou de outro, aquela atitude sem pensar, onde alguém fala mais alto, ou até se dispõe a briga corporal. Essa tempestade, ela está ali para educar. E só está acontecendo porque ainda não tem a educação que precisava ter em cada um deles. Alguns vão sair melhor nesse aprendizado e outros vão sair pior, que talvez venham aprender mais para frente. Aí a gente cai lá na mensagem do Cristo. O que o Cristo trouxe como principal mensagem é o amor. Então, talvez a mudança que ele trouxe da lei, que era colocada a lei mosaica, a lei de Moisés, é esse amor. Porque antes não, antes a lei era dura. A lei repreendia com penas muito severas. A pena, de um certo modo, ela é necessária para que se fixe na ideia o que não deve ser feito. Certo e errado. Certo e errado. Naquele momento era necessário. Como aplicar essa pena? Vai ter que ter amor. E isso se estende para os nossos amigos que estão nos presídios de hoje, se estende ainda para aquele pai que comete atitude contra o filho, contra a esposa, que bate, que estupra. Se a violência for apresentada constantemente para as pessoas, a mudança fica difícil, porque não tem o exemplo. E a gente, às vezes, discute. A gente devia brigar para ver quem fizesse mais caridade pelos outros. A gente devia brigar para quem doasse mais o seu dinheiro para quem precisa. Ou quem fosse mais voluntário dentro de um hospital, dentro de uma creche, dentro de um orfanato. A gente devia brigar pelas coisas de valor. E a gente ainda briga pelas coisas do valor material que vai ficar aqui e que só vai aumentar a tempestade. Então, desculpa se eu desviei da conversa, mas a lei principal vai ser sempre o amor. E não pequenos detalhes até chegar nesse local. O amor é o começo, o meio e o fim das coisas. Em outro momento, ele vem falar, né, que o mestre fala para parar o vento e parar a fúria. Então, como conhecimento, nós sabemos do poder de Jesus sobre tudo. Sobre tudo mesmo. Imaginando a aura espiritual do tamanho de Jesus. Imagina que Jesus Porque é um puro, né? se imaginamos que foi feito por um grupo da NASA um estudo, chegando aproximadamente do Chico Xavier, algo de 35 metros. E nós, quando nós estamos fazendo uma caridade tremenda, pode chegar a 3,5 centímetros. 3 centímetros. Vocês imaginem de Jesus. Ele abrange todo o universo. Então, o poder dele sobre tudo isso. Os discípulos, eles assustaram e questionaram isso para eles. Quem é este que manda parar a tempestade? Olha que eles acreditavam em Jesus, mas assim, não, peraí, ele está fazendo parar a tempestade. Quem é esse cara? Eles acreditavam, mas não tinham dimensão. Não tinha essa dimensão. Não tinha ideia da dimensão do poder
né? Digamos, poder da forma assim, todo o conhecimento que Jesus trazia, né, naquele momento. Só para colocar assim, Jesus, né, é o Cristo planetário. Ele que criou a Terra. Então, ele conhece muito bem todas as energias envolvidas aqui no nosso planeta. E também, assim, só para a gente ter uma ideia, né, na hierarquia da classificação, né, de pureza dos espíritos, o Cristo, né, o grau crístico, é o mais alto grau dos espíritos puros. Então, quer dizer, nós que somos espíritos imperfeitos não temos nem ideia do que é isso direito, né? A nossa cognição, o nosso conhecimento não consegue comparar isso. A gente não tem capacidade de entender. Então, você imagina naquela época, há 2000 anos e poucos atrás, como era mais ainda difícil deles entenderem como Jesus, como um homem, para eles, eles não tinham dimensão disso, um homem encarnado, carne e osso como eles, podia simplesmente falar para a tempestade parar. E a tempestade parar. Ok. Só um comentário aqui, a Amanda coloca, né, sobre isso que vocês estão falando, ela coloca assim: o que realmente conta é aquilo que te faz ficar em pé durante a tempestade. O que te faz enxergar o porquê daquela tempestade, e aí você consegue perceber que só passa por uma tormenta que é capaz de carregar o fardo. Ninguém carrega mais do que consegue suportar. O que te deixa em pé é a sua fé, a sua esperança e o amor. A Silvia também complementa nessa mesma linha. Nossa fé faz com que consigamos enfrentar a tempestade. Por isso, precisamos acreditar sempre. Então, a palavrinha fé surge nesses dois comentários. É uma colocação até de um dos vídeos que eu assisti para preparação desse nosso bate-papo, que ele coloca que a fé não tem tanto a ver com acreditar, mas com confiar. Né? Então, a confiança para passar por determinadas dificuldades, determinados aprendizados que nós escolhemos enfrentar, né? Escolhemos vivenciar nessa nossa encarnação, a confiança de que, como a Amanda falou, nós já estamos preparados, né? A confiança em nós mesmos, que nós estamos já prontos e preparados para vivenciar e superar esses desafios, né? Então, só essa colocação. E essa confiança que Jesus nos pede nesse momento da tempestade. Vou colocar só como exemplo que entraram num avião, uma criança pequenininha, de 8 anos, foi nesse avião. E essa criança foi lendo um livrinho sozinha. Passaram por uma turbulência e todo mundo entrou em desespero e ela ficou tranquila o tempo todo. Quando passou, voltou ao normal, uma pessoa perguntou para ela: você não ficou nervosa? Ela falou: não. Mas por que você não ficou nervosa? Porque eu confio no piloto que é meu pai. Meu pai não deixaria acontecer nada a mim. É o que Jesus está falando para a gente aqui. E eu gostaria só de entrar um pouco num outro lado da tempestade. Nós precisamos analisar sempre o tamanho que nós damos para as tempestades em nossa vida. Nós adoramos a contar aquilo que está passando na nossa vida que não é muito legal, a contar para o outro, porque eu consigo, contando, colocar e dar um volume maior para aquilo que está acontecendo comigo. E toda vez que eu faço isso, eu aumento essa tempestade que é irreal. Porque muitas vezes a solução é pequena.
é rápida. Mas o fato de eu contar, de repetir, e conto essa história, e bato na mesma moeda, na mesma ferida, eu vou aumentando o tamanho desse problema. Somente para nós aumentamos. Porque o problema é pequeno. O problema, às vezes, começa lá atrás, que é um perdão que nós não demos ao próximo. E aí surgiu um problema enorme contando para os outros. Um orgulho ferido, né? Orgulho ferido. Que daí você transforma num ódio e que você se acha a pessoa mais injustiçada do mundo. Aí você se coloca no papel de vítima, de coitadinho. Veja, eu não sou obrigado a falar, porque eu não aprendi muita coisa na vida, então eu tenho que repetir as que eu aprendi. O meu pai fala sempre assim, quando você achar que está ruim, imagina que poderia ser pior. Isso vai amenizar o seu sofrimento. Quando a gente acha que, por exemplo, não pôde pagar o aluguel e precisou ir para a casa da mãe, acha que isso é a pior coisa do mundo? Imagina que o povo lá da Síria perdeu tudo que tinha e não é bem visto, bem recebido em outro país. E ali ele vai com mala, o mínimo de coisa que ele ainda tem, ele não tem mais uma identidade, os filhos dele não sabem nem o que vai ser no futuro. Então, se você não tomar atitude, como no caso da tempestade, se você não baixar a vela, se você não tomar as atitudes que o marinheiro experiente tem que tomar, você vai afundar. Afundar só pelo simples fato de que a crise, por exemplo, te deixou numa condição ruim e você teve que engolir o seu orgulho, teve que voltar a morar na casa de alguém, ou pedir para alguém deixar você morar, e aí você se encasula nessa condição de sofredor e de vítima. Sendo que aí é o momento, sim, de você dar... lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas você tem que recomeçar o processo, trabalhar. Amanhã você pode ter a sua casa própria, não a casa alugada. Talvez essa dificuldade te dê mais força. Agora, a tempestade vai passar. Vai passar. Tenha paciência e tenha fé. Apesar de que eu não acredito que Jesus parou a tempestade com fé. Jesus, a gente fala que é a luz do mundo. Luz é conhecimento. E Jesus tinha conhecimento. Outros podem dizer, não, mas Jesus era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Eu não concordo com essa colocação, que essa experiência pelo próprio... Nós todos somos o próprio Deus, então, partindo desse princípio. Nós todos temos a possibilidade de nos tornarmos deuses. Como foi dito em algum lugar, vós sois pequeninos deuses. Então, Jesus é o próprio Deus. Então, nós também somos o próprio Deus. Então, se a gente trabalhar pelo nosso desenvolvimento, nós vamos poder parar a tempestade. A gente já consegue, nessas que nós estamos falando do dia a dia, a gente já consegue mudar o rumo da prosa no meio da tempestade. A gente já consegue, nesse nosso mundo tridimensional, bem simples. Nessa nossa realidade, assim, bem menor do que... A realidade fora da terceira dimensão, sim, no plano sim, espiritual. sim. Mas no que você falou é legal, Antônio, porque Jesus pode ter apenas acordado, mudado o rumo, mudado a vela, mudado o rumo do barco para um local que não estava tempestade. Ou seja, vamos trazer para a nossa vida, no tudo que nós falamos, nosso dia a dia, nós precisamos ter uma atitude para poder sair dessa tempestade. E talvez o puxão de orelha de Cristo perante os seus discípulos foi ter dito assim: por que vocês não mudaram? Por que vocês não mudaram a direção da embarcação? Por que vocês ficaram na zona de conforto?
Por que continuaram na zona de conforto? Mas será que, assim, vamos voltar no tempo, né? Os discípulos, né, os seguidores de Jesus, a maioria deles eram pessoas muito simples e muitos deles eram pescadores. Legal. Pescadores. Pedro e seu irmão André eram pescadores e conheciam Sim. a região. Será que não rolou um pouquinho de orgulho aí? Falando assim, eu sou pescador, eu conheço esse lago. E chegar num ponto que eles acharam que podiam dar conta da situação e não tomaram a melhor conduta? Pode ter acontecido também. Por que eles não mudaram de direção? Falaram assim, não, eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo, e o negócio complicou. E aí eles resolveram chamar os universitários, resolveram chamar Jesus. É importante a gente ver que as hipóteses devem ser construtivas. Sim. A gente não está menosprezando nenhuma condição. A hipótese deve ser construtiva. E a gente tem que buscar o que é mais construtivo dentro da hipótese. Ao invés, como foi no começo, ao invés da gente debater negativamente o que aconteceu, nós temos que debater, não. Nós temos que conversar positivamente dentro daquilo para ganhar mais, mais corpo, ganhar mais munição. Mais profundidade, né? Profundidade. Tem aquela historinha que ilustra bem essa questão da fé com a ação. Tem vários nomes, mas é daquela pessoa que estava na enchente, ela reza para Deus, né, para parar de chover. Né? Reza para Deus salvá-lo, né? Aí reza, não, Deus, faça parar a chuva. Aí passa um tempo, a enchente vai acontecendo, chega lá um canoeiro. Vamos, entra aqui comigo, né? Vamos embora da tempestade. Não, Deus vai fazer parar a chuva. E a água vai caindo, a enchente vai subindo, e daqui a pouco parece um barquinho. E ele também fala, não, Deus vai fazer parar a chuva. Né? Já pedi, tá tudo certo. A água continua subindo, ele já sobe no telhado da casa, porque está tudo cheio de água, né? Aí passa o helicóptero joga lá aquela escadinha, e ele fala, não, vou ficar aqui porque eu confio, tenho fé. Ele já está na pontinha Deus do telhado. vai fazer parar de chover. E aí a água vai vindo, ele é levado pela correnteza e acaba morrendo ali, desencarnando. Aí ele chega lá no céu, tá naquela imagem conversando com São Pedro, e ele fala, poxa, São Pedro, Deus não atendeu os meus pedidos, minha oração? Aí São Pedro fala para ele, mas peraí, né? Como não atendeu? A gente mandou um canoeiro, você falou que não queria. Mandou um barco a motor, você falou que não queria. Mandou até helicóptero, você falou que não queria. Aí é a reflexão da fé, né? Porque a gente fica preso a uma coisa e esquece de ver as oportunidades que Deus está nos proporcionando, né? É tomar a atitude. É aquela história que a gente falou, né? Ter fé, mas agir. Mudar a direção, abaixar a vela para melhorar, para o barco não virar, mudar a direção da embarcação para sair daquela zona onde está tendo a tempestade, né? Ou a mudança climática, enfim. Fazer algo por si, enxergar além do problema. Eu acho que é isso, né? Não fala assim, Deus vai parar a tempestade, Deus vai parar a chuva. Tá, mas... Como reflexão assim para o nosso dia a dia. Quando nós estamos no meio dessa tempestade, a gente só tem um olhar, uma direção. Sim. Eu acho muito legal pensar na reflexão do helicóptero. Imagine você num helicóptero e subir do helicóptero e olhar essa tempestade de longe, de cima. Você vai saber qual é o lado que o mar está calmo, qual é o lado que eu consigo sair do mar, para onde o vento está levando. Então, vamos pensar na hora da tempestade, em sair um pouco da turbulência. Vamos sair e olhar de fora para conseguir resolver no nosso dia a dia. Agora, uma reflexão de recordação. Vocês lembram do filme Dançando na Chuva? Então, quando você ganhar... o povo aqui lembra. Quando você ganhar experiência, você vai dançar na tempestade. Né? Você vai ter habilidade para se movimentar
como muita gente tem hoje. A pessoa vai fazer uma compra lá no Brás, hoje, um tempinho atrás no Brás, 500 mil pessoas andando na mesma rua, e a pessoa anda pelo meio, não é assaltada, faz a compra dela e vem embora. Quer dizer, a pessoa adquire a habilidade de se movimentar naquele ambiente. E é isso que a gente é convidado o tempo todo, né? Adquirir habilidade, porque é só isso que movimenta a vida, que movimenta as coisas, é criar habilidade. Por isso que alguns enriquecem de forma justa, ou mesmo de forma desonesta, porque ele criou habilidade naquele meio lá. Desonesto ou não, mas ele criou habilidade. Então, talvez a preocupação seja essa, né? Não se deixar abater, nunca. Eu gostaria só de voltar e ver o começo dessa passagem, quando Jesus vai para o barco, entra no barco antes que os outros, para ele descansar. Gente, ele estava atravessando o mar da Galileia, ele ia para uma região onde tinham os gentios, um dos lugares mais difíceis de se pregar. Então, ele ia descansar, mas já pensando no trabalho do outro lado. Olha que, eu vou passar pela tempestade e vou continuar trabalhando. Vou continuar trabalhando, não vai interromper isso, não. Então, essa reflexão é muito legal. Vem a tempestade, vamos lá. Vamos passar por ela juntos. E vou continuar lá, porque lá na frente eu vou continuar pregando, continuar ajudando, continuar trabalhando com o magnetismo. Deixa eu só passar duas situações. Eu não quero esquecer de passar, é o seguinte. No livro Há 2000 anos atrás... Há 2000 anos. Há 2000 anos, perdão. Anos, no livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus tinha sua filha com lepra e teve um encontro com Jesus a pedido da esposa dele. Então, se alguém quiser se aproximar de Jesus de uma outra forma, ali tem um trecho narrado pelo senador desse encontro. Então, a gente tem muita coisa na Bíblia, mas aqui é uma pessoa contando o seu encontro com Jesus. Então, eu acho que se a pessoa se retirar, dar aquela acalmada na mente e ler esse trechinho, 2, 3 páginas, ele é capaz de imaginar, dar asas à imaginação para um encontro com Jesus na sua noite quando vai fazer oração ou quando dorme. Temos uma outra passagem também, de Eurípides Barçanufo, e ele conta o seu encontro com Jesus. Como foi e como ele se transformou. Para adiantar, eu acho que a mensagem do Cristo, que serve para qualquer tipo de filosofia religiosa, está ali, uma das. Quando Eurípides, a uma certa distância, ele vê uma pessoa num banco e ele fica parado e percebe que é Jesus. Aí ele não consegue se mexer de tanta emoção, de tanto sentimento que acomete ao Eurípides. E aí ele começa a chorar, ele se ajoelha e começa a chorar. Em um determinado momento, ele levanta os olhos e vê Jesus chorando. E pergunta para Jesus se ele poderia fazer alguma coisa para amenizar aquilo lá. Jesus não responde nada. Aí eu vou ver se eu leio só esse finalzinho para poder aparecer melhor. E após um instante de atenção, o missionário notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima. Perdão, comecei errado. Eurípides perguntou: choras pelos descrentes do mundo? E Jesus respondeu: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor.
Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então, a mensagem do Cristo é muito forte, muito objetiva, que é doar-se ao próximo necessitado. Cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, mas doar-se ao necessitado. Então, não vai... A passagem da tempestade vai ser muito melhor passar por ela quando a pessoa tem realmente o compromisso do Evangelho, tem o comportamento que o Evangelho pede, que é doar-se ao próximo. Aí sim o mestre vai estar mais atento ao seu irmão trabalhador, porque o seu irmão trabalhador também vai ter merecimento. Então, eu acho que é importante a verdadeira mensagem que o Cristo traz. Verdade mesmo. Bom, um comentário aqui. Vem da Amanda, ressaltando de novo a importância aqui da fé, que foi o que nós falamos, né? A fé não é cruzar os braços e esperar passar, mas sim trabalhar para sair dessa tempestade, confiante na luz que vai brilhar. O Edson também contribui. Uma das maiores provas de fé é o desapego e a fé em um Deus oferecendo o seu Filho como prova de sua própria fé, de sua própria crença. A Gisele, retomando um pouquinho do que nós falamos aqui, ela traz uma passagem do Chico, até ele conta essa passagem como se fosse uma anedota, das próprias palavras dele, em entrevista no Pinga Fogo, que é a passagem que ele está no avião, né? E o avião sofre lá a turbulência e ele também fica com medo, assim como os outros, né? E Emmanuel se apresenta para ele sempre muito, de uma forma muito disciplinada, né? Austera, e ali fala para ele, né? Sofra com educação, né? Pois os outros também estão sofrendo, né? Ou morra com educação. Morra com educação, né? Morra calado. Com classe. Que nada mais é de uma forma de mostrar a fé nesse momento da tempestade simbólica que ele veio através da turbulência. Né? Sim, sim. Quando eu quero só voltar, né, que não cruzar os braços e esperar passar, palavra da Amanda. Esse cruzar os braços, esperar passar, nós vamos estar contaminando aqueles às nossas voltas a esse comodismo. Então, por que eu vou contaminar com o comodismo? Por que não contaminar com as ações que vão trazer um resultado para a gente? É muito legal a gente parar e analisar sempre, né? Que qualquer uma das tempestades, ela tem um para quê em nossas vidas. Então, para que serve? O que ela vem trazer de aprendizado para mim? Ok, ela veio trazer o conhecimento de como navegar em mares não tão calmos. O que quer dizer isso daí para mim? Como que eu vou, quando eu passo por uma dificuldade, com uma doença, às vezes você passa uma doença séria, você vivendo a doença. E aí, de repente, você fala, eu não acredito nos remédios que eu tomo. Peraí, como? Como isso? Tem alguém que estuda te dar o remédio. Ah, não, o médico não sabe nada, eu vou fazer outra coisa. Como acreditar nisso? O médico te dá o remédio, legal, mas se você não fizer o mínimo para você ter um bom humor na hora que você está no momento de doença, como será que vai ser o efeito desse remédio? Mais uma vez, o seu estado mental vai atrapalhar. Vai atrapalhar. E mais ainda, será que quando eu tomo um remédio para uma doença minha, eu agradeço a Deus por alguém ter estudado e desenvolvido essa droga que vai me fazer bem, mesmo sabendo que essas drogas
podem ser, em algum momento, como uma quimioterapia, que traz alguns Efeitos não tão momentos agradáveis. não agradáveis para a gente fisicamente. Mas o cara que criou isso daí veio trazer com o intuito da cura. Será que nós agradecemos e pensamos em quem foi e trabalhou e perdeu horas e horas de estudo e de sono? Agradecer a esse cara que trouxe remédio. E não vamos exagerar numa quimioterapia, mas um remédio simples que você toma para uma dor de cabeça que te incomoda. Eu vou pedir para o Lucas, se ele puder, falar sobre quando a gente vai despertar o efeito de uma erva. Você tem um estudo, uma colocação sobre isso daí. Então, eu gostaria que você falasse isso até, que a gente pode despertar isso dentro do medicamento, ou seja, potencializar isso daí. Para ficar bem fácil de compreender, assim como a erva, assim como nós, carregamos a tal da centelha divina. Né? Vamos imaginar a centelhinha divina, esse potencial adormecido. No caso de nós, seres humanos, a gente vai, com a própria vida e com a experiência, despertando esse potencial que temos. Porém, quando a gente está diante dos seres da natureza, como uma erva medicamentosa, até um cristal, ou o famoso chazinho da avó que ela fazia, né, com tanto amor e carinho, quando nós atribuímos a esse vegetal, que carrega em si também a centelha divina, e a ele nós depositamos, assim, de forma muito simples, a nossa fé, e com essa fé nós pedimos a ele que essa centelha divina, ou esse potencial que está ali dormente, se desperte, que possa fazer a sua função da melhor maneira possível, que possa me ajudar. Enfim, eu converso com essa erva, com esse chazinho, ou com o remédio que eu estou tomando, né? Pedindo para que essa propriedade divina que está ali possa ser acordada. E aí, essa propriedade que está ali sai daquele sono profundo, ou daquele estado de latência, e passa a se tornar um ser ativo no processo, que é o que a gente tenta fazer em vida, né? Mas com esses elementos a gente consegue colocar essa intenção, né? Através da vontade e através da nossa fé. O verbo tem uma força muito grande, né? Jesus falou muito do verbo. As religiões, todas elas falam da importância da palavra. Então, quando você vai se alimentar na sua refeição normal e você fala palavras malditas naquela refeição, ou no momento daquela refeição, você está também ingerindo aquilo que você está colocando. Então, se o efeito negativo funciona, eu posso compreender também que se eu fizer isso da forma positiva, também vai funcionar. E aí eu estou agindo de forma mais consciente nesse processo. Então, dá para fazer isso no seu chazinho. Eu não conheço muito bem de planta, não conheço muito bem do meu remédio. Café, com a fé que você tem, com as palavras que você tem e com a sua mente, você vai intencionar e pedir de todo o seu coração que aquilo possa fazer o melhor, tanto para você ou para quem quer que seja. Você pode depositar amor, você pode fazer uma prece, cantar uma música feliz, qualquer coisa. E aí, com certeza, esse remédio, essa erva, o seu prato de comida, a sua aguinha, vai ficar muito mais condicionada para te ajudar e não ir contra você. Esse é o movimento para sair da tempestade. Sim. E posso falar um pouco sobre isso, que existe uma grande diferença quando você faz esse processo do despertar daquele, vamos chamar de instrumento de cura, ou a erva, ou o medicamento, o instrumento de cura. O fato de você agradecer, o fato de direcionar para dentro de você com um sorriso, com um humor diferente, minimiza o sofrimento. Minimiza o sofrimento. Junto com a gratidão do início, que você começou por esse caminho, junto com a gratidão a todo esse conjunto de coisas que ocorrem até que esse medicamento possa chegar para dentro do corpo. Então, de fato, isso é uma forma de trabalhar para si próprio, para minimizar os efeitos
dessa tempestade. E gostaria só de deixar um negócio, Lucas, e lembrando, tá? Porque às vezes a gente fica pensando, poxa vida, o Lucas falou da erva para fazer o chá lá, tenho que buscar a erva em algum lugar. Gente, se nós fizermos isso com o chá do saquinho, Com alimento. Com alimento, vale com a do sua mesmo água. jeito, com alimento, com a água que nós tomamos, lembrando da importância da água nesse mundo e agradecendo por poder sentir esta água dentro de nós. É um bom exemplo, teve uma prova viva disso, né? Até uma pessoa bem conhecida por esse exemplo, é a Louise Hay. Né? Quem tiver curiosidade em pesquisar sobre essa senhora já falecida, já fez a passagem, né? Recentemente, inclusive, mas ela superou um câncer através desse processo de afirmações positivas. E não é mágica, né? Não um dia ela falou assim, eu estou curada, né? Foi todo um processo, toda uma adaptação de rotina. A tempestade é do câncer. Aí o que ela fez? Bom, o que eu faço com essa tempestade? Aí É o mudoleme, né? É o mudoleme. virou a direção, opa, eu tenho duas opções. Aí ela começou, através das afirmações positivas e outras coisas, o tratamento, óbvio, né? Nada exclui o tratamento médico, né? Mas conseguiu superar, e tem tantos casos que conseguem, né? A doença pode ser uma tempestade, mas como é que eu vou, né, surfar nessa tempestade? Aí vai depender muito de mim. E essa posição, Lucas, eu posso falar assim... De cadeira. Não, de cama, né? De cama, né? Não de cadeira, de cama. Porque chega um momento que você está aí há tantos dias na cama do hospital, você tem vontade de chutar o pau da barraca mesmo e tal, mas a todo momento que tinha um bom humor, um agradecimento por tudo aquilo, ficava mais leve e a cura veio. Então, hoje eu falo, eu entendo de uma maneira diferente aquilo que passei, agradeço profundamente a cada profissional e a cada remédio que eu ingeri, com todos as suas os efeitos colaterais adversos. Com todos os efeitos colaterais, mas eu tive a oportunidade de receber ou essa erva, esse remédio, esse instrumento de cura. Então, aqui fica, se é que eu posso chamar de exemplo, não sei lá, uma outra palavra, se tiver no meio de uma situação dessa, de doença, a primeira coisa, acredite em tudo e agradeça por tudo. Desde a doença, que ela tem um para quê na sua vida, até os remédios que você toma e os profissionais que cuidam de você. A gente já está chegando aqui no finzinho. O Antônio Carlos deixou sugestão a carta, né? A carta é um pouquinho longa para pôr aqui no vídeo. Pode falar de novo a carta? Do público? O pessoal que tiver curiosidade no YouTube depois? Também tem no YouTube uma carta do senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, mentor do Chico Xavier, enviando ao imperador de Roma e falando de Jesus. Isso vocês vão perceber que é antes da crucificação. E se alguém gosta de ouvir uma mensagem falando do verdadeiro Jesus da época, está ali. Você procura carta do senador Públio Lentulus ao imperador de Roma, no YouTube ou mesmo no Google, que tem lá narrado, tem do jeito que você quiser. E para fechar aqui, eu escolhi uma mensagem do Chico Xavier, confia sempre. Tá? Então, se quiserem se despedir, no final eu já coloco aqui. Olha, muito obrigado e só para lembrar, confie sempre. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite, uma boa semana a todos e até a próxima oportunidade. Eu agradeço. Próxima quarta nós estamos aqui novamente, batendo esse papo, trocando essa ideia e agradeço a cada mensagem que veio, que enriqueceu as nossas reflexões
e que, com certeza, diferentes. Muito obrigado. Essa carta está no Vaticano, inclusive, essa carta. Foi encontrada lá, tem a explicação de quem, no poder de quem que está essa carta, para, vamos dizer assim, aumentar a veracidade da história. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.